A gente vai continuar agora acompanhando de perto a situação dos ônibus escolares aqui de Maceió. Lembrando que no dia 7 houve uma fiscalização conjunta entre os Ministérios Públicos, entre o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública também do Estado e o Ministério Público Federal, que acabou constatando irregularidades e por isso os ônibus, em desacordo com as normas de segurança, eles foram impedidos de circular. Agora, os gestores escolares receberam um comunicado da CEMED falando da suspensão do serviço de transporte escolar. Vocês lembram que estava marcado para essa segunda-feira o transporte voltar à normalidade? Aconteceu, porém hoje essa notificação acabou então sendo enviada para as escolas e para os pais dos alunos. A Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento e a gente quer saber o que é que o Ministério Público fala sobre essa suspensão. É o que a gente quer saber, porque o que tem de papais e mamães, Maria Maciel, desesperados com essa questão, nessa confusão, se volta, se não volta, quando volta, se suspende as aulas, como é que está essa situação? O que é que diz o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal sobre essa situação nesse momento? Pois é, Wilson, olha, está bem complicada a situação. E, no fundo, o que os pais e mães querem saber é quando é que vai ter ônibus para os filhos irem para a escola. E isso tudo ainda está difícil de conseguir essa solução. E é por isso que eu estou aqui com a promotora Alexandra Burling para falar, então, sobre essa situação. Essa decisão de suspender esse contrato é uma decisão acertada? O que pode ser feito? Como é que o MP e os outros órgãos que estão acompanhando de perto essa situação, pensam em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o contrato se encerrou, finalizou. O objeto principal do contrato finalizou. Então, não é uma suspensão de contrato. O que a Prefeitura poderia fazer era, a partir de agora, diante da situação da emergência, manter esse contrato pagando por indenização. Diante do cenário que a gente viu, dos ônibus que a gente fiscalizou e da notícia de que aqueles que a gente fiscalizou eram os melhores da frota, eu consigo compreender a decisão do município de não manter, vamos dizer assim, de não estender esse contrato e passar a pagar por indenização. Consigo compreender, inclusive pelas questões de improbidade, que isso pode ter repercussão. Com relação ao direito à educação, ao acesso à educação dos alunos que são atendidos pelo transporte escolar, essa decisão de hoje, ela não modifica a situação da semana passada. Já na semana passada não tinha ônibus suficientes. Então já tinha alunos que não estavam conseguindo ir para a aula. Na recomendação que a gente fez, a gente já ponderou com o município que se houvesse prejuízo diante da suspensão dos ônibus, que se houvesse prejuízo no acesso à sala de aula para algum aluno, que fosse ofertada uma solução, tá certo? Então, o que a gente pode dizer hoje, que a gente tem uma reunião marcada para amanhã com o município, que a gente espera ouvir do município quais são as estratégias que o município refletiu, pensou como coerentes para assegurar que nenhum aluno, desde o dia 10, não a partir de hoje, mas desde o dia 10, o aluno que já foi prejudicado pela ausência e a irregularidade, insuficiência do transporte escolar, que providência vai ser adotada em relação a esse aluno? Como vai ser a reposição da matéria? Como vai ser a questão da falta, porque não pode ser computada, porque não foi o aluno que deu causa. Então, tudo isso a gente vai ouvir do município amanhã, que estratégias o município pensou. Eu tenho certeza que o município já pensou nessas estratégias. Uma das alternativas, que era utilizar o sistema de transporte, o VAMO, não atende às necessidades. Veja, pelo que nós ouvimos dos alunos e dos professores, o VAMO não atende. Primeiro, quando você já é do transporte escolar, você não vai tirar seu cartão VAMO, porque você está no transporte escolar. Então, vai ter muito aluno que não tem o cartão. Segundo, a rota do ônibus de linha regular, que é o que atende o VAMO, ela não coincide com a rota do transporte escolar, senão nem precisava do transporte escolar. Então, a gente já tem aí duas situações que inviabilizam essa alternativa dada pelo município como solução apta a, vamos dizer assim, a responsabilizar o aluno por não ir para a aula. Tá? E a gente sabe que é em torno de 60% da rede que depende do transporte escolar.
Então, não é um número pequeno. Amanhã a gente vai ouvir qual foi a ideia da Prefeitura para sanar essa situação e também trabalhar com incentivo e com a prevenção à evasão escolar. Porque essas 2 semanas, nesse tem, não tem transporte, não tem transporte, tem aula, não tem aula, tem transporte inseguro, porque, né, a mãe também não é obrigada a mandar o filho num transporte inseguro. Ou eu também não sou obrigada, idosa, a ir no ônibus que não tem elevador, que a porta não fecha, né? Então, a insegurança gera também a decisão do aluno, em algumas vezes, de não usar esse transporte ruim. A decisão de adiar ou estender esse calendário, suspender aulas, isso vai depender da própria secretaria. Uma decisão que ela tem que tomar, é claro, seria a última decisão aí, tendo em vista a situação dessas crianças. O município é quem define a política pública de educação. Se a definição do município for compreendida pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, são 4 instituições que estão atuando nesse assunto em particular. Se nós entendermos coletivamente que a saída escolhida pelo município não é adequada para garantir o direito desses alunos que ficaram prejudicados, a gente vai judicializar, sem dúvida. Mas a gente não acredita nisso, a gente acredita que o município vai apresentar uma saída razoável. Saída boa nessa situação não existe. Saída boa seria que a gente tivesse já na segunda-feira passada ônibus de qualidade. A gente não tem, né? Obrigada, então, pelas informações, né? A gente segue acompanhando, Wilson. Então, tem uma reunião marcada para amanhã, uma reunião importante, que aí, então, a Secretaria Municipal de Educação vai apresentar o que se espera nessas estratégias e uma definição de como fica a situação do transporte escolar municipal. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, agradeço a promotora Alessandra Burley pelas informações, vai acompanhar e vamos acompanhar de perto também essa reunião, que é a expectativa das mães e pais, por 2 motivos também, como foi citado pela própria promotora. Nós temos várias situações aí, a perda inclusive da aula, né, do acompanhamento do ano, né, letivo e todos os detalhes, a questão da insegurança dos ônibus que estavam em péssimas condições e tem uma terceira situação que talvez seja o mais desesperador dessas famílias, que é a questão das faltas desses alunos que não estão conseguindo chegar até as suas escolas municipais por conta da falta do ônibus escolar, por conta de toda essa confusão. Importante que está acontecendo para chamar a atenção para que o transporte seja o melhor possível e digno para essas pessoas. Com a falta, existem alguns benefícios que são condicionantes. A condição do aluno, do pai do aluno receber o Bolsa Família ou qualquer outra coisa está condicionado à presença do aluno na sala de aula. E isso pode atrapalhar e suspender, inclusive, alguns benefícios desses papais e mamães. Por isso que eles também estão preocupados. Então veja que há um problema sério aí, até social, também acompanhado por tudo isso. Nós vamos continuar acompanhando, torcendo que essa reunião de amanhã a Prefeitura traga aí ações importantes e a solução para esse imbróglio. Obrigado, Maria. Agradeço também a promotora Alessandra Burley pela movimentação, pelas informações e vamos continuar acompanhando, tá bom?